Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 16 de maio. Agora na Espanha são 23 horas e 9 minutos. No Brasil, 18 horas e 9 minutos. Gente, eu estou no gráfico de 4 horas ancorado pela nossa banda de VWAP semanal. Vocês vejam, gente, que a gente bateu na linha d'água, recuou, mas a gente está desenhando uma figura triangular. Os fundos no 4 horas estão ficando claramente ascendentes, ó, aquela agulhada do gráfico de do candle de 4 horas que começou às 21 horas de ontem, fez a mínima em 26.852 e todas as agulhadas subsequentes desenharam fundos ascendentes. O topo ficou no teste da linha d'água e desenhou uma sequência brutal de topos descendentes. Então segue vigente uma cunha triangular que está se formando depois de estressar a linha d'água. Exatamente como eu vinha reportando quando a gente estressou essa região de extrema sobrevenda que avançou para baixo da base dessa canaleta virtual de baixa, que nada mais é do que a nossa onda 4 no diário. Aqui no 4 horas a gente consegue perceber a amplitude desse movimento de sobrevenda que acabou gerando esse efeito elástico em direção à linha d'água. Essa cunha triangular aqui que está se formando com fundos ascendentes e topos descendentes no 4 horas provavelmente vai voltar a estressar a própria linha d'água. No semanal, a gente também está protagonizando um candle vendedor, mas cujo fundo também está ascendente em relação ao fundo da semana passada, que ficou lá em 25.800, foi o fundo da semana passada. O fundo dessa semana, que começou segunda-feira, está em 26.736. Semana passada ficou em 25.800, ou seja, os fundos ainda estão ascendentes aqui no gráfico semanal. No diário, a gente está desenhando um candle comprador, mas é um doji, é um típico candle de indecisão, com um pavio tímido, um pavio superior tímido, um pavio inferior tímido e um corpo real também ínfimo, mas aqui no MACD a gente já está dando sinais de esgotamento desse ímpeto vendedor. A exponencial curta já está emborcando para cima, a lenta deve ser cruzada já de baixo para cima pela curta. O histograma aqui já está dando conta do arrefecimento desse ímpeto vendedor. Já a gente deve criar uma belíssima amplitude ondulacional compradora. No intraday, a BTC tá um reloginho suíço, bate na lower, aqui ó, bateu na lower, voltou para VWAP, ficou o dia inteiro batendo na lower, voltando para VWAP, batendo na upper, voltando para VWAP. Hoje o sinal, todos os sinais no par USDT, no par BTC fecharam com lucro na sala de sinais. O copy trade ainda está com alguns sinais abertos, mas já vão fechar. O meu indicador, o Lianov Future, que antecipa, prognostica os próximos 50 candles nos 5 minutos para o futuro, dá conta de que a gente vai transitar entre a VWAP e beijando aqui a primeira lower. A gente parece que está desenhando aqui uma figura de acumulação, ó, com fundos ascendentes e topos descendentes. É possível que isso aqui seja uma cunha triangular nos 5 minutos, que em algum momento isso aqui vai explodir para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima. Na seara fática, os ministros das finanças, o equivalente aos ministros da Fazenda ou Economia no Brasil, os ministros das finanças da União Europeia deram sinal verde para o Marketing Crypto Assets, que é o marco legal da criptografia, já aprovado pelo Parlamento da União Europeia. Os Estados Unidos vão ficando para trás. A União Europeia está regulamentando o mundo cripto. Agora, os ministros das finanças vão... eles se reuniram agora no dia 16 de maio, hoje, e agora eles vão estabelecer regulamentos que vão ser incorporados aos respectivos ordenamentos jurídicos de cada Estado membro da União Europeia. E uma piada do Vitalik Buterin, o mais icônico cofundador da rede Ethereum, no sentido de estabelecer um limite para a quantidade de Ethers, de ETHs, agora se transformou numa bizarra realidade. No mundo dinâmico da criptografia, uma piada feita de passagem pode eventualmente se tornar realidade. As palavras impossível e improvável não se coadunam com
a rapidez e a velocidade com que tudo muda na criptografia. Foi o caso de uma piada feita por Vitalik Buterin no dia 1º de abril de 2018, quando ele foi instado sobre o dia da mentira. Ele disse que, muito provavelmente, a Ethereum Foundation ia criar um limite para o fornecimento de Ethers. Mas o que era uma piada que nem foi objeto de registro como algo factível, por assim dizer, em 1º de abril de 2018, agora se torna uma bizarra realidade. Nos anais da história da Ethereum, a proposta que foi feita como uma mentira e com propósito de ser uma piada, feita em tom de brincadeira, mal ficou registrada, mas agora os internautas estão trazendo à tona a evolução subsequente da Ethereum com a migração e a fusão dos dois consensos, levando a Ethereum do Proof of Work em direção ao Proof of Stake, e um inesperado mecanismo de queima implementado com a atualização EIP 1559, que promoveu uma queima de Ethers a cada transação confirmada pelo Proof of Stake, pela Ethereum Merge, vai sim levando a rede Ethereum paulatinamente para um limite de suprimento de ETH. Enfim, gente, no mundo cripto, a palavra impossível e improvável nunca, jamais devem ser usadas. E o irmão de um dos cofundadores da Huobi teria adquirido milhões de tokens HTs, o Huobi Token, e despejado. Os internautas estão comprovando aqui o public address de Li Lin, que seria o irmão do cofundador de Lin Wei, que fundou a Huobi, e ele teria adquirido milhões de dólares em Huobi Token e depois teria se desfeito desses tokens. Enfim, agora a comunidade está escrutinando as transações. Na seara geopolítica e finanças internacionais, McCarthy, o presidente da Câmara Federal norte-americana, diz que a segunda reunião sobre um aumento no teto do endividamento foi um pouco mais produtiva, enquanto o Joe Biden se disse muito otimista, mas ainda não há uma luz no fim do túnel. Ele disse que seria prudente que o Joe Biden permanecesse em solo norte-americano até a resolução desse problema, já que se os Estados Unidos não aumentarem o teto do endividamento até o final de maio, a primeira coisa que vai deixar de ser paga são os juros da dívida e vão colocar os Estados Unidos na condição de caloteiro, ou seja, default. Os Estados Unidos provavelmente vão ficar com um ranking lá nas agências de classificação de risco parecido com o da Argentina, que também não paga as suas obrigações de forma pontual. Enfim, o Joe Biden tinha uma viagem marcada para a Austrália e ele cancelou essa viagem, mas ele confirmou que os outros compromissos. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Funcionários do Fed revelaram o debate que já está se desdobrando entre os governadores regionais dos escritórios regionais do Banco Central. Revelou que já há dissidentes quanto a uma política hawkish de continuidade no rally de aumentos. Segundo esse funcionário que abriu parte das tratativas que estão se desdobrando, as divisões começam a surgir sobre se as taxas já estariam altas o suficiente para promover uma interrupção do rally de aumento. Os governadores regionais do Fed que se reuniram foram os de Cleveland, Nova York, Richmond e Chicago. Eles teriam reportado sérias dúvidas sobre a necessidade da continuidade desse rally de aumentos. E o Kremlin avisou agora à tarde que os seus espiões estão escrutinando toda a Rússia depois que a CIA divulgou um vídeo encorajando russos a revelar eventuais segredos ou informações privilegiadas ou eventualmente até crimes de guerra ou praticados
pelo alto comando do Kremlin. O Kremlin disse nesta terça-feira que as suas agências estão rastreando as atividades de espionagem ocidental dentro da Federação Russa, depois que a CIA divulgou um vídeo espalhando na internet um encorajamento para que russos façam contato por um canal seguro na internet denunciando abusos do regime. A Rússia disse que não vai tolerar nenhuma traição, seja por funcionários do Estado, seja por patriotas, que, segundo eles, não seriam verdadeiramente patriotas. Vamos ver como essa história vai se desdobrar. A BTC aqui no gráfico de 6 horas também segue desenhando uma cunha depois de ter se aproximado da própria VWAP mensal. Deu uma cedida, é normal essa migração em 3 ondas. Na próxima pernada a gente deve bater 28.100, talvez 28.200. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.